Estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida do Rick. Pai, nós te agradecemos pela vida do Rick, por mais uma vez estar conosco aqui neste lugar, Pai. Que o Senhor possa usá-lo de uma forma poderosa, que a tua palavra no coração dele possa fluir como um rio de água viva, e que o coração dele e os nossos sejam, Senhor, alcançados pelo teu amor e pela tua graça, e pelo que o Senhor preparou para que esta palavra ela causasse em nossas vidas. Que assim seja, Senhor, na vida do Rick e sobre nós, em nome de Jesus, amém. Graças a paz, irmãos. Como é bom poder voltar e estar em casa, né? Sou Betel. A igreja lá chama Betel. Irmãos, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. O pastor falou que tem algumas pessoas que não me conhecem, né? Eu sou o Rick, casado com a Thaís. Nós estamos indo para 20 anos. Gente, Jesus foi bom com ela, sim ou não? Tenho duas filhas, a Antonella de 4 anos e a Radassa de 2 anos. Elas ficaram em São Paulo porque hoje é dia das mães, amém? E nós moramos hoje na Sérvia, mas começamos o nosso trabalho missionário num país chamado Camboja e moramos 10 anos na Mongólia, que é o país que o Senhor colocou no meu coração, amém? O trabalho do Camboja foi um trabalho onde nós fomos servir outros irmãos. O trabalho da Mongólia, da Sérvia e da Inglaterra são os nossos trabalhos, amém? Aquele que Jesus nos confiou nesse tempo. E nós estamos muito felizes por esse tempo, amém? Esse é um pouquinho do Rick. Se você quiser mais informações, pergunta para o pastor Marcelo e para a pastora, ok? Deu para conhecer o Rick, quem não conhecia? Eu estou caminhando com Jesus, irmãos, há quase 25 anos. Falta poucos dias para 25 anos. Já estou ficando velho de crente, gente. Nem acredito nisso. Deixa eu contar uma novidade para vocês. Dia 23 de maio, daqui 11 dias. Hoje é dia 12, não é isso? Daqui 11 dias, Thaís, juntamente comigo e as meninas, nós estaremos voltando para a Sérvia, amém? Então agora vocês vão ver o Rick só daqui 2 anos. Vocês vão orar muito pelo Rick, amém? Pela Thaís e pela Antonella e pela Radassa. E daqui nem na igreja que eu pastoreei eu preguei tanto assim. Eu pastoreei uma igreja por 11 anos em São Paulo. Olha só, eu preguei lá só uma vez ainda, de surpresa. Aqui eu já preguei mais do que lá nesses 5 meses. Amém? Então, irmãos, você vai ter uma tarefa muito dura a partir de agora, que é orar muito mais pelo Rick, pela Thaís, pela Antonella e pela Radassa, amém? Dia 23 nós estaremos embarcando para a Sérvia, vamos voltar para a igreja, vamos voltar a conduzir os projetos e vamos, enfim, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nas nações, amém? Anunciar o nome de Jesus, amém? Irmãos, Lucas 24, eu não quero falar sobre Lucas 24 hoje, calma aí, irmãos, calma aí. Eu amo Lucas 24. Lucas 24, a partir do verso 15, vai falar sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús, né, irmãos? Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Por quê? Porque o pastor Marcelo e o pastor Albano, toda vez que eu chego aqui na igreja, eles falam assim: será que o Rick vai pregar sobre o caminho de Emaús hoje? E aí, quando nós estávamos na igreja aqui hoje, a irmã, eu me esqueci o nome da irmã. Como é que é o nome da irmã? Quando a irmã começou a cantar a música do Morada, eu falei: tá vendo, pastora? É uma revelação para hoje. Eu deveria pregar sobre o caminho de Emaús, mas amém. Eu estava orando muito por hoje, e o Senhor me deu uma palavra, e eu acredito que vai ser um decreto de amor na vida de vocês, amém? Que não é Lucas 24, amém, irmãos? Não é. Quando eu voltar, eu vou pregar sobre Lucas 24. Mas hoje eu quero falar sobre o amor.
Interessante que eu nem conversei com o pastor Marcelo e ele leu um texto que eu iria usar, mas ele já leu, não vou usar mais. Amém? Abre a sua Bíblia comigo. Mas uma coisa é certa. Lucas 24 fala sobre uma chama que estava se apagando. E eu vou falar sobre essa chama hoje de novo, mas não em Lucas 24. Mas quando Jesus se encontrou com aqueles dois discípulos, ela voltou a queimar, a arder muito forte. Amém? E é interessante porque eu não quero falar, mas eu estou falando. Ah, Jesus! Abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 20. Lucas não, aí ó. Evangelho de João capítulo 21. Lucas está me seguindo, gente. Eu falei para a pastora quinta-feira, falei, pastora, eu estou amando tanto essa história de Lucas 24, que eu estou há 2 anos estudando ela, então aonde eu vou eu tenho que falar sobre ela. Não é assim, pastor Marcelo? Mas tá bom, nós vamos falar hoje sobre Evangelho de João capítulo 21, a partir do verso 15. Quem achou, diga amém. Vamos lá, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que todos estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Amém, irmãos? Verso 16 diz assim: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, dizendo: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito isso pela terceira vez: tu me amas? Então respondeu-lhe ao Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu cingias a ti mesmo, e andava por onde você queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outros cingirás, e te levará para onde não quereis ir. Amém, irmãos? Verso 19 diz assim: disse isso que significava com que gênero a morte de Pedro havia de glorificar o nome de Deus. Depois de tudo isso, acrescentou Jesus dizendo: Pedro, siga-me. Amém? Feche os teus olhos um minutinho, por favor. Senhor, eu te louvo por esta noite, eu te louvo por cada irmão que aqui está, por cada irmã, por cada criança. Eu te louvo porque o Senhor marcou essa noite para que nós pudéssemos estar juntos, para que nós pudéssemos aprender do teu Santo Espírito. Por isso, Espírito Santo, eu te dou total liberdade de ação para nos ensinar a tua palavra, para colocar em nós o que é vida, para colocar em nós aquilo que é verdade. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade de ação no nosso meio e nas nossas vidas. Por isso, faça segundo o propósito eterno que está proposto para nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto ele é muito interessante porque já vi muitos pregadores falarem e trazer, né, uma comparação dos três momentos que Pedro ele nega Jesus antes da crucificação. E eles fazem uma comparação dizendo que Pedro, por ter negado Jesus 3 vezes, Jesus fez ele declarar 3 vezes o amor que ele tinha por ele, Jesus.
E é muito interessante, irmãos, porque tem muitas coisas que de fato têm essa relação. Mas eu quero trazer uma visão diferente daquilo que de fato Jesus tem para nós nos nossos dias, nesse tempo, para essa cidade, através de vocês, amém? Para que você entenda que existe um propósito eterno pelo qual Jesus te chamou para esse tempo e para essa cidade. Irmãos, é interessante porque quando Jesus começa a interrogar Pedro, no versículo 15 que nós lemos, nós entendemos que eles estavam assentados em uma mesa e estavam comendo. No versículo 15 ele diz isso, ele expressa isso. Então logo nós entendemos, e isso eu pego para todos os textos que eu falo sobre esse assunto, que a mesa é o lugar da revelação. Amém? Olha, escute isso que eu vou te falar. A mesa da tua casa é o lugar da revelação de Jesus Cristo para uma transformação não só da sua vida, mas de toda a sua família e de todos aqueles que se assentam nela. Amém, irmãos? Vocês compreendem isso? Eu preciso que vocês entendam isso. Por exemplo, quando Jesus vai à casa da sogra de Pedro, Jesus percebe que ela não está bem. Amém? Jesus percebe que ela está enferma. O que acontece com a sogra de Pedro? Jesus libera uma palavra e ela é curada. E na sequência de tudo isso, sabe o que acontece? Jesus se assenta na mesa e ela serve Jesus. Então entenda, irmãos, existe um lugar para que todas as coisas aconteçam da melhor maneira possível, inclusive a revelação e o aprendizado sobre Jesus. É na mesa, o lugar de comunhão, o lugar de intimidade. Um estranho não assenta na tua mesa. Você coloca um mendigo para sentar na sua mesa. Uma pessoa que você não conhece, que bate no portão da sua casa, você fala para essa pessoa, não, pode entrar. Assenta na mesa, eu vou fazer um cafezinho para você. Quem faz isso? Tirando o Rick. O Rick faz isso, até fica bravo, irmãos. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar com você? Existe um lugar de revelação de Deus na tua vida, dentro da tua casa. E essa revelação, esse lugar de revelação, ele é um lugar de transformação. Amém? Então a mesa da sua casa, o lugar de intimidade da sua família, é um lugar de revelação de Jesus. Jesus, ele caminhava com esses irmãos, com esses discípulos. E ele viu que muitas coisas tinham saído do padrão que ele estava ensinando 3 anos e meio para aqueles discípulos. E uma das coisas que ele precisava trazer de volta era o coração de Pedro. Porque Pedro, irmãos, de fato negou ele. E Jesus disse que Pedro iria negá-lo. Mas, irmãos, o fato dele negar não tirou dele o amor que Jesus tinha pela vida dele. Irmãos, só para você perceber quem era Pedro, Jesus é crucificado e morto. E Pedro, ele logo pensa no meio dos discípulos, vou voltar a pescar. E aí Pedro volta para o alto mar e volta a pescar, irmãos. Só que quando Jesus aparece na praia, os irmãos que estão ali, os discípulos que estão no barco, eles dizem assim, olha, é Jesus. Eles voltam para a beira, conduzindo o barco, para a beira da praia, conduzindo o barco. Mas Pedro, ele pula, e ele vai nadando no encontro de Jesus, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Quem é Pedro? Vocês estão compreendendo quem é Pedro? Pedro era aquele cara impossível. Impossível não é a palavra. Impossível. Pedro era aquele cara impossível, que ele não se limitava a qualquer coisa. Ele ia sem saber o que iria fazer, mas era igual um trator, irmãos, na roça. Quem já foi de roça aqui sabe, o trator ele vai passando, só que as arestas vão ficando para trás, vai saindo de lado. Pedro era essa pessoa. Ele primeiro fazia para depois pensar no que ele iria fazer, ou no resultado daquilo que ele estava fazendo. Quando Jesus começa a questionar Pedro, Jesus ele tem um propósito, é de fazer de Pedro a pessoa que ele precisava transformar.
Irmãos, é muito interessante porque Jesus disse assim: Pedro, quando você se converter, avisa os teus irmãos. Esse é o Pedro que eu estou falando para você nesta noite. Uma pessoa que não colocava limite para ações e também não pensava no que iria resultar todas as ações. Mas Jesus sabia que ele era um crente em potencial, amém, irmãos? Essa foi demais, o crente em potencial é duro, né? Por quê? Porque Jesus sabia que quando o Espírito Santo viesse e tomasse conta da vida dele, quando o Espírito Santo viesse e habitasse nele, tudo iria ser transformado, e isso iria começar de dentro para fora, irmãos, não era de fora para dentro. Entenda isso, existe algo de Deus para a tua vida, e não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora, porque é uma ação do Espírito Santo nesse tempo para você. Vocês estão aí, gente? Vocês vieram hoje? Já saíram da comemoração do Dia das Mães? Não acabou o Dia das Mães ainda, mas vocês podem ficar tranquilos. Quando Jesus questiona Pedro a primeira vez, eu imagino Pedro na ação dele, imediatamente respondendo: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas poderia ser que da primeira vez, quando Pedro respondeu Jesus dizendo: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, era simplesmente uma resposta de alguém que caminhava com alguém e que simplesmente pela caminhada tinha um relacionamento próximo. Irmãos, mas quando Jesus pergunta pela segunda vez, algo mexe dentro de Pedro, algo começa a se mover. Entenda isso, irmãos. Existe algo que você precisa entender nessa noite. Existe o amor de Deus que alcançou a sua vida para um propósito eterno. E esse propósito precisa acontecer nesses dias. Amém, gente? Eu estou achando que vocês já estão ficando mais crente agora. Porque nós ainda estamos no segundo momento que Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. Só que, irmãos, quando chega no terceiro momento que Jesus pergunta para Pedro, no coração de Pedro aquilo ficou muito, mas muito sério. Porque a Bíblia nos relata assim, nós lemos na Bíblia assim: e Pedro, no seu coração, ficou entristecido. Algo mexeu com ele, irmãos. Ele não sabia que eram simples palavras lançadas. Irmãos, quando Jesus questiona Pedro a segunda vez, fazendo a mesma pergunta, Jesus diz assim: pastorei as minhas ovelhas. O que Jesus fez com os discípulos e exatamente com Pedro por 3 anos e meio, foi um pastoreio muito próximo, mostrando para eles qual era o caminho da igreja. Um caminho de pastoreio em amor, irmãos. Entenda uma coisa: o Senhor nessa noite quer nos batizar com o ministério do amor, aonde veio para transformar através das nossas vidas. Sabe, irmãos, é diferente. É diferente. Porque quando nós lemos o Evangelho de João no capítulo 3, no verso 16, um versículo que todos vocês conhecem, o que diz lá, irmãos? Que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o tamanho de Deus para conosco, irmãos, de dar o Filho, o único Filho que Ele tinha, para morrer por nós, por um propósito. Qual era o propósito? Religar o homem a Deus mais uma vez. Mas sabe o que nós não entendemos? É que o que diz no 1 João, no capítulo 3, no versículo 16. Quem quer ler? Quem sabe de cor primeiro? Deixa eu ver. Em 1 João, capítulo 3, no versículo 16. Ninguém? Vamos lá?
Todo o texto de 1 João no capítulo 3 é importante. Mas para a gente ganhar tempo, vamos ler o versículo 16 do capítulo 13, na hora que eu achar que nós vamos ler, irmãos. Diz assim: e nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Amém, irmãos? Por quem Cristo deu a vida? Amém, nós. Acaba ficando muita gente. Cristo deu a vida por mim. Amém? Você precisa entender essa revelação. Cristo deu a vida por Pedro. Cristo deu a vida por você. Entenda uma coisa: Cristo deu a vida pela cidade de Paranaguá. Cristo deu a vida pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos teus filhos, pela tua mãe, pelo teu pai. Cristo deu a vida por cada um de nós, irmãos. Mas olha que interessante na continuidade do versículo. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O que difere o Evangelho de João capítulo 3, verso 16, do 1 João capítulo 3, verso 16. Eu digo para vocês qual a diferença entre eles. A diferença é que no capítulo do Evangelho de João capítulo 3, verso 16, Deus, na sua infinita sabedoria, sabendo que nós somos pecadores, Ele deu o Filho dele com um propósito eterno a se cumprir, irmãos. E no 1 João capítulo 3, verso 16, Jesus, ele tem a mesma atitude que o Pai, dizendo: olha, você quer manifestar o amor que foi manifestado por você? Dê a sua vida por amor a outros. Dê a sua vida por amor a outros. É por isso que eu disse para você, Jesus, ele quer nos batizar com o ministério do amor. Porque se você ler todo o capítulo 3, você vai entender, irmãos, que o que nós temos, ele tem um propósito. O que você tem, você só tem porque para ter um propósito. E sabe qual é o maior propósito de tudo que você tem? É de dar para que outros sejam alcançados. Eu já contei aqui a história do Neboixa, não já? Do carro? Não? Eu tenho que perguntar para a pastora. Agora é a pastora e a... A irmã aqui, irmãos. Vou contar. Se eu já contei, quem ouviu vai ouvir 2 vezes, amém? Se já não ouviu, 3. Quando eu cheguei na Sérvia a primeira vez, lá em 2020, no meio da pandemia, Thaís e eu, nós orávamos por um carro. Nós ganhamos um carro, irmãos, lá na Sérvia. Nós não compramos um carro. Nós ganhamos, foi ofertado na nossa vida um carro. De um irmão que morava lá, de uma pessoa que morava lá. Irmãos, pensa num cara feliz. Está aqui na frente de vocês, ganha um carro. Não, só que pensa no carro. O carro era uma luta, irmãos. Aquilo era um cordeiro manchado, não servia para oferta. Mas enfim, era um carro, amém? Para você entender do que eu estou te falando, o dia que eu fui pegar o carro, irmãos, ele estava debaixo de uma árvore. Irmãos, estava no mínimo assim, menos 15 graus, mais ou menos. Ele tinha para mim não pegar uns 30 centímetros de neve, misturado com galho de árvore, com folha, com pedra, com tudo que você imaginar. Para mim abrir o carro, irmãos, demorou pelo menos umas 2 horas, porque as 4 portas estavam congeladas. Uma luta. Quando eu abri, irmãos, tinha tudo dentro daquele lugar, menos os bancos, de tanta sujeira que havia naquele carro. Quando eu consegui abrir, irmãos, o capô,
do carro para ver se tinha alguma coisa. Tinha tudo lá, irmãos, mas não funcionava. Mas aí você sabe que missionário é missionário. Missionário faz de tudo, irmãos. De tudo um pouco. Fui mexendo daqui, mexendo dali, comprei a bateria, troquei o óleo. O carro pegou, irmãos. Eu achei o máximo aquilo. Peguei o carro e fui para o Lava Rápido. Chegando no Lava Rápido, olhei para o lavador e disse: o senhor pode lavar esse carro para mim? Ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse: que carro? Irmãos, estava tão feia a coisa. E ele falou assim: não dá não, vou encarar isso aí não. E eu falei: e se eu te ajudar? Ele falou assim: se o senhor me ajudar, eu lavo para o senhor. Irmãos, eu, o lavador e o Daniel, que é o nosso pastor lá na Sérvia, juntos os três, nós demoramos 3 horas e meia para descobrir que tinha um carro lá. Vocês estão dando risada? Vai ficar melhor a história. Quando nós descobrimos, eu e o Daniel fomos para casa felizes, irmãos. Feliz. E aí eu cheguei, deixei o Daniel na casa dele, cheguei em casa, falei para a Thaís assim: nega, vamos dar uma volta de carro. Vamos conhecer a cidade. O carro estava ruim, irmãos. O carro estava com a pintura ruim, suspensão ruim, tudo ruim, os estofados ruim. Um arame na coxa do motorista, ruim. Mas era um carro, irmãos. Menos 15 graus. Eu moro 30 quilômetros da igreja, irmãos. Era o céu na terra aquele carro. Irmãos, cheguei em casa e falei para ele: vamos dar uma volta de carro, vamos conhecer a cidade. Irmãos, a Thaís disse assim: Rick, mas nós temos que comprar bebê conforto, porque a neném não pode andar no colo. Eu falei: não, passa na loja, compra o bebê conforto e vamos andar. Vamos conhecer a cidade. Irmãos, quando eu saí da garagem, o forro do teto, caiu tudo em nós três. A Thaís ergueu a mão assim, eu olhei no retrovisor, retrovisor? No retrovisor, do mesmo jeito que eu saí, eu coloquei a ré e entrei para dentro de volta, irmãos. E eu disse para a Thaís assim: eu vou arrumar esse carro. Irmãos, era melhor ter comprado um carro. Porque eu gastei tanto dinheiro naquele carro, irmãos. Vocês não têm noção, não. Mas o carro ficou bom, pastor Marcelo. Quando o carro ficou bom, eu fui orar e agradecer a Jesus e falar: Jesus, muito obrigado por esse carro. Eu tinha gastado, o dinheiro que eu gastei dava para ter comprado um melhor. Mas enfim, era aquele que Jesus tinha me dado. Eu gosto de uns desafios, irmãos. Quando eu terminei de arrumar um carro, demorou uns 3 meses. Eu fui orar e falar: Jesus, obrigado por esse carro que o Senhor me deu. E aí Jesus, irmãos, naquele tempo de agradecimento, um coração grato, Jesus disse assim: ó, dá esse carro para o Nebocha. Vou contar para vocês quem é Nebocha. Nebocha é um obreiro que eu tenho lá na Sérvia, sérvio ele. Ele mora a 130 quilômetros da igreja e o cara vai para a igreja todos os domingos, irmãos, de ônibus. Pensa no cara crente. Eu me senti assim. Esse cara é crente demais, gente. O cara anda 130 quilômetros para vir na igreja. E aí Jesus disse para mim assim: dá o carro para o Nebocha. 3 meses sofrendo com o carro. Eu disse para Jesus: não dou não. Todo esse tempo de sofrimento. E Jesus falando: dá o carro para o Nebocha. Um dia eu falei para Jesus assim: Jesus, se o Senhor ficar insistindo nisso, eu vou parar de orar. Fui firme, né? Fui firme. E aí, irmãos, eu reuni os irmãos para fazer ali um momento de comunhão, tentando trazer todo mundo para perto, o pastor novo da igreja, né? Aí eu falei assim para o Daniel: Daniel, qual a maior necessidade que nós temos como igreja? Para a gente orar aqui, nós estamos aqui na comunhão, né, no corpo e tal. O Daniel falou assim: Rick, a maior necessidade que nós temos como igreja é orar para que Deus dê um carro para o Nebocha. Eu olhei para o Daniel e disse assim: precisamos não. O Nebocha não precisa de um carro. Ele está andando bem de ônibus para vir para a igreja.
Eles não entendem português, né, gente? Aí a Thaís olhou para mim e falou assim, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Thaís é minha esposa. Ela disse assim, você acha que eu não sei que há quase 3 meses Jesus começou a falar no seu coração que esse carro não é nosso, esse carro é do Nebosh? E eu disse assim, mulher, quem te falou isso? E ela disse, Jesus falou comigo. E eu sei que você está lutando com ele para não dar o carro para o Nebosh. Aí eu tirei a chave do bolso, irmãos, estiquei a chave, estiquei a mão. E falei, Daniel, de fato nós não precisamos orar para que Deus dê um carro para o Nebosh. Porque o carro que eu estou dirigindo não é meu. O carro é do Nebosh. Irmão, já tinha gastado 6.000 euros naquele carro. 6.000 euros dá quase 30 mil reais, irmãos. Dava ou não dava para comprar outro carro? Dei o carro para o Nebosh, eu estava a 78 quilômetros de casa. E eu disse assim, quem vai levar a gente para casa? E o Nebosh com um sorriso grande assim disse, eu te levo, Rick. Irmãos, sabe por que vocês dão risada? Porque não é com vocês. Porque se fosse com vocês, vocês iam chorar como eu chorei. Mas eu não chorei por causa do carro, irmãos. Eu chorei porque Jesus estava tratando a minha alma. Porque eu precisava amar aquele povo que eu estava sendo inserido. Para que de fato o evangelho pudesse ser pregado. Amém, irmãos? Sabe uma coisa que eu tenho descoberto com mais de 15, 16 anos de campo missionário? É que eu não tenho nada, porque tudo que eu tenho é colocado para que a obra missionária cresça e Jesus seja anunciado em todas as nações da terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Fui orar para Jesus e disse, Jesus, agora o negócio é nós dois. Eu preciso de um carro. Está muito frio, menos 20 graus, menos 15 graus, é 30 quilômetros daqui para a igreja, para me sair com as meninas no braço e ir para a igreja. Eu preciso de um carro. E o Nebosh vinha para a igreja sorrindo, irmãos. Queria pegar ele pelo pescoço. Na primeira vez que o Nebosh veio para a igreja, irmãos, com o carro, ele saiu fazendo o que ele fazia todas as vezes quando ele vinha. Ele saía visitando todos os irmãos que estavam desviados, que era da igreja, mas estava desviado da presença do Senhor. E todas as vezes que ele chegava na casa de alguém, alguém dizia, você está com o carro do Rick? E ele dizia, não. Jesus falou no coração do Rick e disse para ele, dá o carro para o Nebosh. E ele me deu o carro. Deixa eu contar para você, encurtar a história e eu voltar para a palavra. As pessoas começaram a voltar para a igreja, irmãos. Se o que você tem não é para servir o reino, para que as pessoas sejam salvas pelo aquilo que Deus te deu, irmãos, o propósito do que você tem está errado. Vocês estão entendendo? Você tem o que você tem com um propósito eterno para se cumprir na terra. Vocês estão compreendendo isso? Irmãos, sabe o que estava acontecendo que eu não sabia? O último irmão que passou por lá, que pastoreou a igreja, ele abusou financeiramente da igreja, e as pessoas tinham se afastado da presença de Deus por causa do mau testemunho que ele tinha dado. Quando o carro foi dado para o Nebosh, as pessoas começaram a voltar para a igreja dizendo, esse pastor tem um coração diferente, porque ele não quer o que nós temos, ele dá o que ele tem. E é isso, irmãos, Jesus, Ele deu o que Ele tinha por você e por essa cidade. Ele deu a vida dEle em amor desta igreja e desta cidade. Nós precisamos ser batizados com esse amor.
Jesus, ele estava questionando Pedro, não é porque ele não sabia do amor de Pedro por ele, é porque ele precisava ativar Pedro no sentimento chamado amor, que traz transformação. Você vai ser ativado nessa noite, no sentimento chamado amor, que vai destravar a tua vida, e você vai ser um dos maiores ganhadores de alma que essa cidade já viu. Vocês estão me entendendo, gente? Deixa eu terminar a história do carro, pra vocês ficarem felizes comigo. Como eu fiquei. O irmão lá dos Estados Unidos, que a gente acompanha, que a gente pastoreia por muitos anos, ligou para mim. E ele disse: Rick, preciso muito falar com você. E eu estava no meu período de oração. E eu falei: cara, agora não dá não. Estou orando. Coisa de crente. 1h da manhã você me ligando. E ele falou: não, cara, eu preciso muito. Eu falei: agora não, quando eu terminar eu te ligo. Quando eu terminei eu liguei para ele. E ele olhou para, ele ligou, eu liguei para ele e ele disse para mim assim: Rick, acabei de assinar a compra do meu primeiro carro aqui na América. E aí ele disse para mim: é uma Audi A6 biturbo que liga no botão. Eu falei para ele: não resolveu a minha vida, porque a Audi A3 está nos Estados Unidos e eu estou na Sérvia. Para ela chegar aqui, você teria que pôr ela dentro de um container, um navio. Ia demorar muitos dias e eu nem sei se o missionário tem dinheiro para sustentar uma Audi A6. Ele falou assim: não, você não está entendendo. Eu te liguei porque na hora que eu estava assinando o documento de compra, Jesus falou para mim assim: quer dizer que você pode andar de Audi A6 biturbo que liga no botão, e o meu missionário pregando a palavra lá na Sérvia, andando com as filhas dele com menos 15, com menos 20, 30 quilômetros para pregar o evangelho, tem que ir de pé ou de ônibus numa temperatura baixíssima, e você está aqui na Flórida andando de Audi A6? Jesus disse para ele: dá um carro para ele. Amém, irmãos? Se alegra comigo. Porque na hora que eu tive que dar o carro para o Nebo, vocês deram risada de mim. É interessante a igreja, né? Irmãos, ele falou: Rick, eu vou chegar em casa, eu vou conversar com a minha esposa e já volto a te ligar. Irmãos, do lugar que ele comprou o carro para a casa dele, era 30 minutos. Sabe o que aconteceu? Ele esqueceu do Rick. 30 minutos, irmãos. Ele esqueceu do que Jesus tinha falado para ele. Ele esqueceu do Rick. E aí quando ele chegou em casa, que ele chamou a esposa, a filha, para ver o carro, ela ficou assim, maravilhada, a filha dele muito feliz. Então ele disse para a esposa: senta ali no banco do motorista e aperta o botão para você ver como esse carro liga. E ela sentou no banco do motorista. E na hora que ela esticou o dedo para apertar o botão, Jesus falou com ela. E ela falou com o esposo dele: quer dizer que nós podemos ter uma Audi A6 e o nosso missionário lá na Sérvia está andando 30 quilômetros com as filhas no braço, com menos 20, para pregar o evangelho. E aí ele começou a chorar desesperado, dizendo: há 30 minutos atrás Jesus falou exatamente isso comigo, e eu já tinha me esquecido de falar com o Rick que eu preciso fazer uma oferta para ele comprar o carro dele. Ele ligou desesperado e falou assim: lá não é Pix, né, gente? Lá não tem Pix, é só no Brasil esse negócio de Pix, amém? Mas ele falou assim: passa o número da conta, porque eu quero fazer uma oferta para você comprar o carro. O primeiro carro que nós tínhamos ganhado era um Renault, irmão. Sabe aquela luta lá? Que eu gastei 6.000 euros para arrumar. Não resolveu muito, que o segundo carro que eu comprei era um Citroën, irmãos. Mas eu falei: Jesus, esse carro tem que ser bênção, porque esse veio do céu, o outro eu não soube pedir. Pensa num carro que foi bênção, irmãos. O que nós fizemos com ele? Nós ofertamos ele de novo. Deixa eu contar uma coisa para você. Se o que você tem não é para servir o reino, irmãos, eu acho que você está administrando algo que não é seu. Amém?
O amor, eu vou deixar a tarefa para vocês de ler 1 João capítulo 3. E vocês vão entender, porque eu só li o verso 16 que diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Voltando a Pedro, nós precisamos do batismo que Pedro teve, o batismo do amor, porque o coração dele entristeceu muito na presença do Senhor Jesus. Mas deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Pedro, depois da declaração, da terceira vez que ele declarou: o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Ele foi transformado, irmãos. Ele foi mudado de dentro para fora. E Jesus quer fazer conosco isso nessa noite. Uma transformação baseada no batismo chamado amor. Quando nós começamos a ler os dons que está lá em Corinto, é muito interessante porque Paulo diz assim, ó: dentre tudo, o amor. Mais ou menos assim, ele sobressai sobre todas estas coisas. É importante orar em língua, irmãos, mas o mais importante é amar. Irmãos, vem conhecer esse amor, porque esse amor vai tirar você da limitação humana que você vive, e você vai viver no sobrenatural de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Não é apacenta não, irmãos. É apacenta. É cuida. É traz para perto. Sabe, existem pessoas que estão esperando só ouvir você dizer: Jesus, Ele mudou a minha vida e Ele quer mudar a sua. Existem pessoas que dizem quando estão na igreja: ah, mas eu não sei pregar. Deixa eu contar uma coisa para vocês, eu também não sei, gente. Mas quando eu estou nessas nações, você sabe o que eu falo? Eu falo assim: eu vou contar como Jesus mudou a minha vida. E eu começo a contar o meu simples testemunho de vida, irmãos. E eles olham e falam assim: não, mas Jesus fez tudo isso. Eu falei: eu contei só a metade. Porque se eu contar tudo, nós vamos ficar aqui uns 10 dias. Jesus quer usar a sua vida. Jesus quer usar você. Jesus quer mostrar para você que você é capaz com o Espírito Santo. Jesus quer mostrar para você que você não está aqui em uma mera coincidência, não. É uma revelação do Espírito Santo. Por isso você está aqui nessa noite. Por isso você está na igreja. Por isso o amor dele te alcançou. Não é uma coincidência, não. É uma revelação daquele que ressuscitou através do Espírito Santo na tua vida. O amor dele te alcançou. E esse mesmo amor que te alcançou quer alcançar outras pessoas através da sua vida, através dessa revelação que você carrega. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Eu gostaria que você orasse e falasse com o Senhor: Senhor, me batiza com esse amor, onde as coisas não limitam a minha fé. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor, me batiza com esse amor. Porque eu quero amar como o Senhor amou, ao nível de me dar totalmente, para que outras pessoas te conheçam como eu te conheci. Sabe, irmãos, para você estar aqui, alguém te amou com o amor de Jesus Cristo. E aí a revelação desse amor de Jesus Cristo alcançou o teu coração. É por isso que você está aqui nessa noite.
É por isso que você hoje entende sobre a salvação em Cristo Jesus. É por isso que hoje você entende que Ele foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a ressurreição dele te trouxe vida. Saia do lugar que limite a tua fé. Saia do lugar que limita a ação da tua fé em amor. Porque esse lugar é o lugar que tem te prendido. E por isso você não tem cumprido o propósito eterno no estado de excelência que Deus tem para você. Senhor, eu coloco diante de Ti esta igreja. Cada um desses irmãos que estão nos assistindo. Que o Teu amor, Deus, possa começar hoje a invadir o coração de cada um. E que essa revelação de amor possa sobressair a um nível sobrenatural. Ao ponto, ó Deus, que nós possamos entender que nada e nem ninguém é mais importante do que essa revelação. Porque essa revelação vai nos levar a falar, pregar e anunciar a Tua volta até que o Senhor venha. O Senhor nos dá essa verdade hoje. Ou comece em nós essa verdade hoje, para que de fato nós possamos anunciar o Teu nome nos quatro cantos dessa cidade. E para que essa cidade seja transformada por este amor que nos alcançou. Senhor, eu coloco cada um, cada irmão, cada pessoa, Deus, dessa cidade. Está escrito no livro de Atos, Deus, que o Senhor acrescentava aqueles que havia de se salvar. E isso acontecia porque a igreja de Atos, ela caminhava em amor, ela caminhava nos dons, mas principalmente no amor ao próximo. Eles dividiam tudo que eles tinham, Deus. Era tudo em comum, um só coração. Deus, se isso não é amor, eu não sei o que é. Nos dá essa revelação que o Senhor levou Pedro a pensar ao ponto de entristecer o coração dele. Porque nós queremos cuidar dessa cidade. Nós queremos apacentar essa cidade. Nós queremos transformar essa cidade. E nós sabemos que é pelo Teu amor, ó Deus. Pelo Teu amor que levou o Teu Filho para aquela cruz, entregando-se. Nós Te louvamos e Te agradecemos. E eu Te peço, Espírito Santo, continua ministrando essa palavra no coração dos meus irmãos. Continue falando ao coração deles. Eu sei que o Senhor vai continuar ensinando, como o Senhor tem me ensinado nesses dias. Continue dando a revelação desse amor para cada um deles, Espírito Santo, para que de fato essa verdade ela seja plena nessa igreja, ao ponto de todos olharem e dizer: eu preciso ir aonde Ele se manifesta em amor, e eles vão correr para este lugar. Deus, eu faço essa oração na autoridade do nome de Jesus, pedindo que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa verdade. É o que eu Te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.